amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, o Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Que Deus a luta vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. Boa noite a todos, queria saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus e agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos para compartilharmos a palavra dEle e termos a oportunidade de aprender e crescer. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, então que a nossa fé seja alimentada nesta noite pela palavra de Deus. Gostaria de orar neste momento, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre a palavra que vamos receber, e depois vamos ler o texto e estudar a palavra. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos podermos estudar a palavra do Senhor. Ela é guia e orientação para as nossas vidas. Alimenta a nossa alma, sustenta a nossa fé, dá maturidade espiritual através do estudo e da obediência da Tua palavra. Ajuda-nos sempre, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do verso 20, texto que temos estudado nessa última quarta-feira. Vamos estudar hoje também, na quarta-feira que vem, abordando 3 assuntos muito importantes e difíceis, de certa forma, a respeito desse texto. Falamos na semana passada sobre a família de Jesus, hoje nós vamos falar sobre Jesus e o valente, e na semana que vem o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Esses 3 assuntos estão ligados nesta mesma passagem de Marcos capítulo 3, a partir do verso 20. Temos estudado o Evangelho transformador a partir da perspectiva do evangelista Marcos. Antes mesmo de ler o texto, quero convidá-lo a participar dos nossos canais de mídia, entrando no canal de YouTube, fazendo a sua inscrição ali, ajudando-nos a divulgar a palavra de Deus, também na página do Facebook, e fazendo a sua inscrição também, dando o seu like, para que você participe e divulgue da palavra de Deus. Tanto o Facebook quanto o YouTube tem o mesmo endereço, Igreja Presbiteriana de Utinga. Você vai encontrar lá o símbolo da IPB e vai poder fazer a sua inscrição, a sua participação, ajudando a gente a divulgar a palavra de Deus. Então vamos lá, Marcos capítulo 3, versos 20 a 30.
Então Jesus foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno. Isto porque diziam: ele está possesso de um espírito imundo. Então, como oramos, que Deus traga esclarecimento e graça a todos nós neste momento. Vamos falar então sobre a parte do texto que invoca Jesus e o valente. É uma história que vem de uma introdução que o evangelista Marcos suprime. Então não dá para a gente entender esta parábola ou esta história que Jesus coloca, a resposta de Jesus aos escribas, sem antes entender todo o seu contexto. E se nós formos lá para o Evangelho de Mateus capítulo 12, Evangelho de Mateus capítulo 12, versículos 22 e 23, nós vamos entender o porquê da dúvida e da descrença dos escribas e o porquê Jesus dá a resposta que deu, que vamos abordar. Então lá em Mateus 12, 22 a 23 nós lemos: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver, e toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Então nós não conseguiremos entender perfeitamente o Evangelho de Marcos sem essa introdução. Por quê? O texto começa já no verso 22, dizendo que os escribas que tinham vindo de Jerusalém até Galiléia, onde Jesus estavam questionando a autoridade de Jesus, sobre o poder de quem ele expulsava demônios, exatamente porque ele havia acabado de expulsar o demônio de uma pessoa que deixava aquela pessoa cega e muda, e pela expulsão do demônio aquela pessoa voltou a falar e a ouvir. E as pessoas ficaram maravilhadas, alguns até afirmaram: realmente ele é filho de Davi. Mas os escribas, os versados na lei, os estudiosos, os entendidos, os religiosos passaram a questionar a Jesus e a duvidar da autoridade e do poder de Jesus. A questão era para os escribas: em nome de quem Jesus realizava aquele milagre? Qual era este poder? E Jesus, ao responder a pergunta, nós vamos analisar de duas formas: como Jesus entendia a vida e como Jesus respondia àquelas situações ou àquela circunstância em especial. Primeiro, então, como Jesus entendia a vida. Jesus entendia a vida num primeiro momento como uma batalha espiritual. É claro que a vida cristã é uma batalha espiritual. Olhando para o ministério de Jesus, muitos foram os confrontos de Jesus com as trevas, com Satanás, com o diabo, ao longo de todo o seu ministério. Na verdade, desde o nascimento, na perseguição de Herodes, na matança de Herodes, até no ministério de Jesus, no começo do ministério, na tentação de Jesus, durante o ministério de Jesus, milagres, conversas, até no colégio apostólico, quando Pedro tenta afastar Jesus da cruz, e Jesus com clareza diz a Pedro: arreda de Satanás, até no momento da crucificação. Então foram muitos os episódios do confronto entre Jesus e Satanás durante a vida, durante o ministério de Jesus. O diabo não desistiu de Jesus em nenhum momento. Ele queria de todas as formas fazer com que Jesus
fugisse do plano de Deus, se afastasse do plano de Deus, sobretudo da morte, da crucificação e da ressurreição. E essa deve ser a visão do cristão ao viver a vida diária, ao levarmos os nossos dias. Nós temos que ter consciência que a vida cristã não é sentar e desfrutar os louros da vitória que Cristo conquistou por nós. A vida cristã, ela é uma batalha. Quando nós somos chamados para a família de Deus, nós somos, na verdade, arregimentados para uma guerra, para participar do exército de Deus. Paulo viu isso muito bem e expressou isso muito bem em muitos textos das suas cartas, em especial Efésios capítulo 6, no texto conhecido como a armadura de Deus. Ele expressa a vida cristã nesses termos: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Veja a maneira como Paulo entendia a vida cristã, uma batalha espiritual constante, uma luta contra as forças das trevas. Por isso ele diz que a armadura de Deus deve ser completa na vida do cristão, para que ele esteja lutando a batalha da vida cristã diária, para ser um vencedor por meio de Cristo Jesus. Essa era a maneira como Jesus também via a vida cristã, um confronto de poderes, e ali estavam as trevas atormentando um homem, aprisionando um homem, tornando um homem cativo de Satanás, e Jesus, com o poder superior, chega para libertar aquele homem, para destruir as amarras de Satanás sobre a vida dele, trazendo novamente a normalidade à vida daquele homem. Portanto, a primeira ideia de como Jesus via a vida era de uma batalha espiritual, como nós devemos entender. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Enfrentamos e lutamos a batalha de Cristo Jesus, que Ele nos dê forças e vitórias para vencermos, para continuarmos a vida cristã. A segunda maneira como Jesus entendia a vida é que o poder de Deus era superior a todos os outros poderes. Não havia e não há poder maior do que o poder de Deus, do que o poder de Jesus. Muitos são levados a pensar que Satanás e Deus são exatamente opostos. Na verdade, no que diz respeito a poderes, realmente eles são... no que diz respeito a bem e mal, a qualidades, eles são exatamente opostos. Por exemplo, Deus é supremo bem e Satanás é o todo mal. Não há nada de bem em Satanás e não há nada de mal em Deus. Então eles são exatamente opostos. Deus é o bem e Satanás é o mal. Não há dúvida com relação a isso. Mas quando nós falamos do confronto de poderes, não há comparação entre Deus e Satanás. Deus é infinitamente superior a Satanás. Não há nada na terra nem no céu que se compare ao poder de Deus. Portanto, quando Jesus se apresenta àquele endemoniado, imediatamente ele tem poder e autoridade para libertar o cativo. Quando ele se apresenta diante daquele homem, ele cura, ele liberta, ele expulsa o demônio daquele cego e mudo, e ele passa a ter as suas faculdades novamente normais. Deus tem o poder e delegou este poder e esta autoridade a Jesus Cristo para que ele exercesse o seu ministério. É interessante a gente pensar, quando Jesus está subindo aos céus, Mateus 28, verso 18, nós lemos Jesus dizendo aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura, e ele continua trazendo a missão aos apóstolos. Ou seja, Jesus diz: eu recebi do meu Pai toda a autoridade, e ele exerceu isso durante o seu ministério, e continua exercendo por toda a eternidade, mas ele delega este poder à igreja. Portanto, nós também temos a mesma autoridade de Jesus sobre as trevas e sobre Satanás. Portanto, a verdade que Jesus tinha de que o poder de Deus é superior a todos os outros poderes, e isso foi manifesto naquele caso e em todos os outros em que Jesus confronta com as trevas, esta mesma autoridade é dada à igreja. E você, crente fiel e verdadeiro, tem todo o poder e autoridade de Cristo Jesus para enfrentar as lutas do dia a dia e, sobretudo, para enfrentar as trevas e o próprio Satanás. Isso fica evidente no ministério de Jesus todas as vezes que Jesus enfrenta as trevas. Então, toda vez que Jesus cura alguém, toda vez que Jesus exorciza alguém, liberta essa pessoa do demônio, todas as vezes que Jesus salva as pessoas, alguém, e ainda é assim até hoje, ele tira das trevas para a luz, e nós vamos até o momento da crucificação, da ressurreição, sempre um confronto de poderes, e Jesus sempre manifestando o poder de Deus superior a todos os outros poderes. Foi exatamente aqui que os escribas questionam a autoridade de Jesus. Veja Marcos capítulo 3, verso 22, o texto que nós estamos usando por base. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Ou seja, eles não duvidaram que aquele homem havia sido curado ou liberto. Eles não duvidaram de que o demônio daquele homem havia sido retirado dele. Não havia dúvidas com relação a isso. Afinal, era um homem que não falava, não ouvia, e agora ele estava totalmente recuperado. Então não havia dúvidas. Contra fatos não há argumentos. A grande questão para os religiosos da época, para os escribas, era em nome de quem Jesus estava fazendo o que fazia. Essa era a grande questão. E eu nem preciso dizer que Jesus não precisava responder essa pergunta. Ele não seria mais Jesus ou menos Jesus, mais Deus ou menos Deus, se ele respondesse ou se ele deixasse de responder. Aliás, continua sendo assim até hoje. O que nós pensamos ou achamos a respeito de Deus não interfere na divindade e da superioridade e da soberania do nosso Deus. Mas Jesus nunca deixou pessoas sem respostas. Mesmo que muitos não entendessem as respostas de Jesus, ele sempre se prestou a responder às indagações. Então, diante do questionamento dos escribas sobre qual era a autoridade pela qual Jesus fazia o que fazia, na verdade eles acusavam Jesus de expulsar o demônio pelo poder de outro demônio maioral, maior, superior, que era Beelzebu. Então Jesus responde àqueles escribas de três formas, usando três argumentos. Ele usa um argumento lógico, ele usa um argumento teológico e ele usa um argumento escatológico. Então Jesus responde lógico, teológico e escatológico. Vamos analisar as três respostas de Jesus aos escribas da época. Ele usa o argumento lógico. Ele nem pega a palavra, ele nem abre a Bíblia, ele nem cita o Antigo Testamento, ele nem usa uma profecia de Deus, ele nem usa a sua própria palavra de autoridade num primeiro momento. Ele simplesmente usa o argumento lógico. E o argumento dele é muito claro. Ele diz assim: se Beelzebu, que significa o maior da casa, o dono da casa, o senhor da casa, expulsa os demônios pelo seu próprio poder, a casa está dividida. Se Satanás usa o seu poder para expulsar os demônios ligados a Satanás, a casa está dividida. É totalmente ilógico pensar que Jesus expulsa pelo poder de Satanás, porque não há casa que resista estando dividida. É o argumento bem claro de Jesus. Verso 24, ele diz: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Não há como a casa permanecer em pé. Ele argumenta que uma casa não pode estar dividida lutando contra si mesma. É ruína na certa, sem dúvida nenhuma. Ninguém em sã consciência lutaria contra a sua própria casa.
Ninguém faz isso de maneira pensada. Eu vou colocar aqui, como numa guerra seria o fogo amigo, ou no esporte, no futebol, um gol contra. De maneira nenhuma, o fogo amigo ou gol contra se torna uma estratégia de batalha, de maneira nenhuma. É um tiro no próprio pé, não dá para a casa subsistir, ela vai ser derrubada. Então Jesus começa a sua resposta de uma forma lógica. Não há como uma casa permanecer em pé se ela estiver dividida contra si mesma. Os inimigos que vêm de fora já são muito astutos e poderosos e têm influenciado grandemente a vida cristã. O pecado do mundo, a malícia, nós temos visto a maldade que tem infiltrado, tem tentado penetrar nosso coração, nossa casa. Isso tem causado um mal muito grande. Já é difícil lutar contra os inimigos que vêm de fora. Seria impossível a casa permanecer em pé se, além dos inimigos de fora, da artilharia de fora, de Satanás, ainda a casa estivesse dividida por si mesma. Então Jesus começa a sua resposta com um argumento lógico. Aqui em Marcos ele não usa essa expressão, mas em Mateus e Lucas ele vai responder ainda da seguinte forma, Mateus 12:30, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, ou vocês estão comigo ajuntando, ou vocês estão longe de mim espalhando, o que na verdade era o que estava acontecendo. Nem mesmo Satanás faria isso contra si mesmo, derrubando a sua própria casa, acabando com a sua própria estratégia. Isso é um argumento lógico. Jesus começa respondendo com um argumento lógico, mas ele não para com a lógica, ele passa para o argumento teológico, ou seja, agora sim ele vai pegar a própria palavra de Deus, a sua própria pessoa profética e como filho de Deus, para explicar, para responder aos escribas de que ele realmente não fazia em nome de Satanás ou Beelzebul, mas fazia pelo poder e pela autoridade de Deus. Em Lucas capítulo 11 e Mateus capítulo 12 há um acréscimo interessante que não há aqui em Marcos. Lucas 11:20 nós lemos assim: se porém, Jesus usa o argumento, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então ele começa o seu argumento de forma lógica dizendo: eu não expulso em nome de Satanás, porque a casa ficaria dividida, ponto. O segundo argumento é teológico, ele diz assim: logo, se eu não expulso em nome de Deus, eu expulso em nome de... Se eu não expulso logo em nome de Satanás, que a casa ficaria dividida, evidentemente eu expulso em nome de Deus. E ele diz: é pelo dedo de Deus que eu faço isso. E se eu faço isso pelo poder e pela autoridade de Deus, o reino de Deus é chegado entre vocês. Então o segundo argumento é o argumento teológico. E nesse versículo Jesus faz 3 afirmações fantásticas que são fundamentais à nossa fé. Primeira afirmação, Jesus diz: eu sou o Filho de Deus. Ele está argumentando e dizendo: Deus me ungiu, Deus me colocou como autoridade máxima, como seu filho amado, que tem um propósito e uma missão que vai ser cumprido lá na cruz, para morrer pela humanidade, para salvar aqueles que são meus, e com certeza o Filho de Deus veio para cumprir a sua missão. Então o primeiro argumento que ele usa é de que ele é o Filho de Deus, ele é a autoridade de Deus em pessoa, ele é o Emanuel, ali presente para poder exercer a missão que ele tinha que cumprir. A segunda afirmação teológica que ele faz é que o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Ele diz que ele fazia o que fazia, que era expulsava aquele demônio e fazia tudo na sua vida pelo dedo de Deus, pelo poder e pela autoridade de Deus. Eu quero lembrar em Lucas capítulo 4, um pouco antes desse episódio, no Evangelho de Lucas, Jesus entra na sinagoga e começa a ler a palavra de Deus, dão para ele a Bíblia, ele lê em Isaías 61, verso 1, e lá está escrito assim: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor.
Jesus pega a Bíblia, lê em Isaías 61 e lá traz algumas afirmações que ele havia acabado de fazer com relação a este endemoniado. Ele havia curado o cego, ele havia libertado o cativo, ele havia trazido libertação ao oprimido. Então Jesus havia acabado de realizar este poder e ele diz: o Espírito Santo de Deus está sobre mim. Então a verdade que ele coloca é que ele tinha todo o poder e autoridade de Deus para exercer aquilo que ele havia exercido. Ele não fazia pelo poder de Satanás, mas ele fazia pelo poder de Deus, pela vontade de Deus, pela autoridade de Deus, pelo dedo de Deus. A terceira afirmação teológica que ele faz aqui é que o reino de Deus havia chegado. O reino de Deus estava presente. A realidade da presença de Jesus concretizava o plano de Deus. O reino de Deus estava agora entre nós. É maravilhoso a gente poder perceber isso. Quando ele começa o seu ministério, ele diz: o reino de Deus está próximo. Essa foi a primeira mensagem de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, Jesus começa a sua pregação dizendo: o reino de Deus está próximo. Quando ele, logo em seguida, batizado, passa pela tentação, começa o seu ministério, a sua pregação muda, ele diz: agora o reino de Deus está presente na vida de vocês. E aqui logo no começo do ministério, um dos seus primeiros milagres, expulsando o demônio cego e mudo deste homem, gerando essa polêmica com os escribas muito grande, que ele responde com autoridade. E agora no argumento teológico ele diz: o reino de Deus está no meio de vocês. Eu sou a presença viva de Deus aqui na terra. Eu sou o Emanuel, o Deus convosco. Portanto, a realidade do reino de Deus no nosso coração, a vontade de Deus concretizada em Cristo Jesus. Então, a segunda resposta de Cristo àqueles escribas foi a resposta teológica, o argumento teológico. Mas ele vai para um terceiro argumento. E aqui talvez um pouco mais complicado de entender, mas você vai compreender pelos textos bíblicos e pelo contexto a verdade que a gente esclarece. Ele começa com o argumento lógico, passa para o argumento teológico e agora vai para o argumento escatológico. O que é escatológico? É o estudo a respeito do fim dos tempos. Então ele olha para o presente e aponta para o futuro. E o verso 27 do texto que nós lemos de Marcos 3 diz assim: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Bem, nós entramos num argumento que possivelmente os discípulos não entenderam completamente naquele momento. Acredito particularmente que eles não entenderam naquele momento. Aliás, muitas coisas os discípulos só vieram a entender depois da ressurreição de Jesus, só vieram a entender depois que receberam o Espírito Santo, mas de uma forma bem direta, esse era um assunto bem complicado para eles e para nós também. Bom, a palavra de Deus diz com clareza, não vou aprofundar muito, vou citar apenas 2 textos para a gente. Primeiro, que o Deus deste século é Satanás. 2 Coríntios 4,4 fala sobre isso. Satanás é o Deus deste século. E nós lemos ainda em 1 João 5,19 que o mundo inteiro jaz no maligno. Não é difícil de entender isso em todo o ministério de Jesus. Já nas profecias, lá em Isaías capítulo 9, nós lemos com clareza: o mundo estava em trevas e viu grande luz. Jesus é a luz, o mundo estava em trevas. Na verdade, o mundo sem Cristo continua em trevas. Então, nesse sentido, Satanás ainda domina muitas mentes, muito entendimento. Muitas pessoas ainda estão sob o poder e sob a influência de Satanás. E Jesus Cristo veio para trazer libertação àqueles que estão cativos nas amarras de Satanás. E olha de que maneira extraordinária Jesus explica essa questão. Jesus diz que Satanás é um valente fortemente armado, com uma armadura e que guarda bem a sua casa. O texto diz que ele está protegendo os seus bens, ele está protegendo aquilo que lhe pertence, com toda a força e poder que ele tem, logicamente infinitamente menor do que Deus, mas também muito maior do que o nosso, porque um anjo criado por Deus, caído, mas um anjo criado por Deus, e ele ali protege os seus bens, protege a sua casa, protege o seu território. Então o próprio Jesus coloca que ele é um valente que guarda bem a sua casa.
Olha como Lucas relata as palavras de Jesus nesse sentido. Lucas capítulo 11, versos 21 e 22. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Jesus está se referindo a Satanás, o Deus deste século, o príncipe deste mundo, que guarda a sua casa e guarda os seus bens. Mas olha o que diz o verso 22. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Se por um lado Jesus apresenta Satanás como um valente, bem armado, bem protegido e que guarda a sua casa e os seus bens, imediatamente ele se apresenta como alguém muito mais valente do que Satanás, que invade a sua casa, o seu território, que desarma o valente, que amarra o valente, que prende esse valente, que toma os seus bens, que conquista as suas coisas e expõe todas as suas coisas, aquilo que lhe pertence. Que extraordinária visão de Cristo a respeito do que não apenas estava acontecendo, mas iria acontecer. Evidentemente, Jesus Cristo vence todas as amarras e derrota Satanás de uma forma bem decisiva. Na verdade, você que conhece a palavra de Deus sabe que Satanás é derrotado na cruz. Quando Jesus morre na cruz, a última facada em Satanás é colocada e ali é decretada a derrota de Satanás. É evidente que essa derrota ainda não está consumada. É isso que Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3 colocam para a gente. Satanás foi preso, ele está acorrentado, mas ele não está morto. É isso que Jesus está falando, ele está amarrado. O valente foi preso, o valente foi amarrado, um mais valente veio e tomou posse de todas as coisas. Jesus é o valente dos valentes. Jesus é o poder sobre todos os poderes. Jesus é o Senhor sobre todos os senhores. Não há ninguém como Jesus. E Ele veio e invadiu este mundo em trevas e trouxe luz, e trouxe libertação, e trouxe salvação àqueles que estavam presos, estavam oprimidos, estavam nas trevas, estavam caminhando para o inferno, afundados em seus pecados. Jesus trouxe libertação. Jesus é o grande valente, é o supremo valente que derrota Satanás e põe um fim nas estratégias de Satanás, e ali na cruz Jesus decreta a vitória de Cristo e a derrota final de Satanás, que será concretizada no dia do juízo. Evidentemente, quando Cristo voltar novamente, ali colocará um ponto final em todas as coisas, e ali nós teremos a vitória final de Cristo e daqueles que são seus. Essa é a realidade da maneira como Jesus responde àqueles escribas que questionavam da sua autoridade. Ele diz: eu não apenas tenho autoridade porque eu sou filho de Deus, mas eu sou autoridade porque eu derrotei Satanás, e na cruz ele receberá a sua derrocada final. Jesus é de fato o Senhor dos senhores, o Rei extraordinário sobre todas as coisas. Com esses argumentos, lógico, teológico e escatológico, Jesus derruba todos os questionamentos dos escribas e se sobrepõe ao maioral da casa terrena e derruba o seu reino e estabelece para sempre o reino eterno de Deus no coração daqueles que pela fé o aceitam e o recebem como Senhor e Salvador. Senhor absoluto sobre toda potestade e sobre todo poder. Glória a Deus por isso. Jesus Cristo, o eterno Senhor. Não há outro além de Jesus. Não há outro além de Jesus. É o nome sobre todo nome, o poder sobre todos os poderes, o Senhor sobre todos os senhores. Tudo depende dele, tudo é para ele, tudo vem dele e vai para ele. Ele é a razão de todas as coisas. Nele tudo subsiste e nada pode ser feito sem que seja por meio dele. A ele toda a glória, hoje e para todo sempre. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus nos dê a vitória sobre todas as situações que enfrentamos, sejam terrenas, sejam poderes e potestades. Que o Senhor Jesus nos dê a vitória, porque Ele é o poder e a autoridade sobre toda a força que existe.
E assim ele delegou esta autoridade a todos nós, a você cristão, amado servo do Senhor. Viva por ele e com certeza experimente o que Paulo disse em Romanos capítulo 8. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Assim